Tem uma frase que é da música, né, que é de um contexto musical. Se der no final eu vou cantarolar só um trechinho, tá? Mas senão não vou conseguir, não, já tô nervosa, perceber a voz. Tem uma frase que é da música e que quem já foi aluno meu na graduação de terapias cognitivas comportamentais já me ouviu falar, né? Que ela diz que não existe improviso sem técnica, né? Então, na música, para que a gente improvise, a gente precisa conhecer da teoria e da técnica musical, né? Imagine um conjunto, um quarteto de jazz, né? Para que eles improvisem, que de fato fique agradável. Não é que não dá para acontecer sem teoria e técnica. Dá, né? Se vai ficar tolerável é que a gente não sabe, né? E uma das preocupações, né, quando a gente vem pensar nessa fala, e eu e a Jana também conversando até pelo WhatsApp ali, né, do que seria essa possibilidade dessa escuta hoje, foi de pensar o quanto que hoje, deixa eu mudar aqui no slide, né, o quanto que hoje a gente tem perdido ou tem se vendido a um lugar do curtir, a um lugar do que é o vendável. Davi colocou uma imagem muito interessante aqui do coach, né? Mas um lugar de pouca teoria, de pouca técnica. A gente tem desejado ser antes mesmo da gente ter, no sentido do conhecimento nessa hora, né? O NASM não faz 18 anos à toa, né? Não se consolida num espaço de ensino, né, de divulgação à toa. É uma preocupação muito com essa qualidade dos profissionais que vão prestar essas escutas que lá atrás veio para nós como um chamado, né? E o que a gente tem feito com a nossa formação? E aí eu quis trazer uma linha do tempo, e aí, gente, é uma linha do tempo do senso comum, tá? Da compreensão da nossa sociedade sobre esse nosso lugar de fazer, né? Então a gente pode pensar que lá na década de 60 e 70, né, nessa figura elitista que até hoje a gente ainda segue. A gente sabe que a psicologia ainda é para poucos, né, embora a gente tenha se popularizado enquanto cuidado. Na década de 80, essa questão da gente enquanto médico da mente, mas ainda com um olhar muito pejorativo, né, em cima daquele que cuida do louco, então não estou doente. Esse nosso conceito de saúde muito associado à doença, né? A uma doença ou a ausência da doença, eu só cuido se eu estiver adoecido. Na década de 90, a gente como aquele que dá conselho, né? E aqui eu já me preocupo quanto que ao fugir de teoria e técnica, a gente pode cair nesse lugar do senso comum mesmo, do conselheiro, e não que um conselheiro seja ruim. A questão é que estamos cumprindo o nosso papel, né? Tanto o Davi quanto a Rangel também trouxe aqui com cuidado, né, o nosso ofício dessa escuta, né, esse lugar da escuta, o quanto que a gente, por vezes, pode entrar no modo resolvedor de problemas, né, e nessa hora a gente já se esqueceu daquilo que está se discutindo na nossa frente. Né, o paciente está interagindo e aí a gente, por ansiedade em resolver logo o problema, já começa a trabalhar a nossa mente, a escuta se perdeu. Né? O paciente está ali ainda relatando e a gente já está ali, ó, nossa, isso aqui, não, já perdemos essa escuta. Nos anos 2000, né, enquanto um coach, antes do coach, né, enquanto um coach emocional, 2010, cuidar da saúde mental começa a se tornar uma tendência, 2020, o psicólogo como necessidade básica, né? E aí eu me preocupo nesse psicólogo enquanto necessidade básica, porque a gente chega em 2025, e aproveitando da fala do Davi então, correndo o risco, né? E até coloquei aqui, ó, da gente ser mais uma engrenagem nesse sistema que acelera as pessoas, né? A gente chega em 2025 correndo esse risco, que a gente faz com que esses sujeitos que estão ali na nossa frente voltem logo a produzir, voltem logo a corresponder aquele pedacinho, eu quase tirei foto, não deu tempo, você mudou o slide, aquele pedacinho pequenininho, né, das pessoas que performam o que a sociedade espera que performem, né? E aí, como eu disse que eu ia falar do Byung-Chul Han, vou tomar a liberdade de abrir o livro aqui, não é a Sociedade do Cansaço, mas é um outro dele que eu super curto, que é a Sociedade Paliativa, né? Tem uma mesma pegada.
ele vai trazer o conceito de algofobia, ele vai chamar nossa atenção para essa sociedade que tem a todo custo evitado a dor, né? E aí tem um trecho que eu acho muito importante da leitura, que ele vai dizer assim: a sociedade paliativa coincide com a sociedade do desempenho. A dor é vista como sinal de fraqueza. Ela é algo que deve ser ocultada ou eliminada por meio da otimização. Ela não é compatível com o desempenho. A passividade do sofrer não tem lugar na sociedade ativa dominada pelo poder. E aí, os pacientes chegam para nós querendo funcionar, querendo voltar a produzir, né? Querendo que seja rápida a solução. E a minha preocupação e a minha crítica, né, é se a gente está formando mais especialistas. Não, igual dessa crítica por enquanto, né? Mas se a gente está muito mais preocupado em estar resolvendo os problemas para que ele volte logo a corresponder a esse espaço social que é demandado, né? Ou se ele está de fato, né, ouvindo esse paciente, fazendo com que esse paciente se conecte com aquilo que o Rangel foi trazer da arte aqui, né? Dos valores, daquilo que é importante para ele, né? Tem uma frase do Steven Hayes que ele vai falar que, como é que ele fala? Pessoas sofrem, né? Tem uma frase curta dele que vai assim: pessoas sofrem. E sim, pessoas sofrem. A evitação experiencial a todo custo, né? Eu gosto sempre de ir anotando as falas dos colegas, porque eu acho que elas vão se linkando, e eu fiquei pensando o quanto que essas limitações experienciais, né, e essa necessidade de sempre corresponder à expectativa externa tem feito com que a gente se torne cada vez menos habilidoso na vida, né? A gente está se tornando cada vez menos habilidoso porque a gente evita o sofrimento, então a gente não cria repertório, né? Então, quando a gente propõe atividades e técnicas, né, para os nossos pacientes, para que eles experimentem, sim, por vezes o que vai parecer soar como aversivo, mas para que eles construam uma autoeficácia a partir desse processo, né, dessa experimentação, para que ele experimente, né, a capacidade que eles têm de se desenvolver para lidar com essas questões que o atravessam, né? E em paralelo a isso, né, pensando que a gente entra nesse modo resolvedor de problemas, tem uma outra crítica, né, que aí é essa que está no slide, que vem nos preocupando enquanto docentes que somos, né? Então o MEISM tem se preocupado com isso também, né? Que profissionais são esses que temos nos tornado? Porque ontem eu falava numa aula de psicologia social que tem alunos em segundo período de psicologia já com Instagram profissional, né? Vou aproveitar a dica, gente. Não existe você ser estudante de psicologia e você postar que você é psicólogo de formação. Psicólogo de formação sou eu, Janaína, que já somos psicólogas e seguimos nos formando, né? Vocês são estudantes de psicologia e deveriam estar se ocupando disso, né? Um dia vocês chegam no Instagram da Janaína, também não consegui não, né? Não tem essa condição toda. Mas o quanto que nos preocupa, né? A nossa preocupação, quando nos preocupa, essa preocupação que a gente vê externa muito mais numa autopromoção do que necessariamente numa formação cuidadosa, né? Eu me pego pensando, né, nas nossas leituras. Quais leituras são essas? Davi citou um livro aqui, né, que não faz parte das terapias cognitivas comportamental, mas faz parte dessa leitura social. E nós somos seres em uma situação. Esse nosso paciente, eu costumo falar que ele é um texto dentro de um contexto, né? Então a gente precisa, sim, seguir cuidando da nossa formação, seguindo com um olhar de cuidado, né, para as nossas leituras, para que a gente possa, sim, né, sendo cada paciente um paciente, não sendo um depressivo na nossa frente, mas sendo o João, né, que está com um transtorno depressivo, passando por uma situação da qual ele não tem conseguido lidar com as ferramentas até então que ele tinha, né? Mas que a gente possa sim improvisar para esses sujeitos, porque são únicos, mas a partir de uma fundamentação teórica, né, que nos respalda, né, que nos ajuda na leitura desse outro. Em um mundo, né, que mede tudo em entregas e métricas, e o Davi colocou isso bem no slide dele, a gente nem combinou, né, Davi? Eu achei que teve esse finalzinho que foi muito legal. Então, olha, gente, o psicólogo talvez seja a última trincheira
para lembrar que a vida não é algo que possa ser medida só por números, metas e produtividade. Um contraponto à lógica de mercado que muitas vezes invade até a área da psicologia. Né? Eu acho que o que eu quero convidar, né, com essa fala curta, né, para vocês, é que a gente pense nisso, sim, o que a gente tem feito na nossa formação, quais têm sido as nossas leituras, né, onde a gente tem se ocupado da nossa formação. Vocês têm a oportunidade, né, de serem estudantes, parceiros em muitas medidas aqui no NASM. Vejo, né, alunos meus da graduação aqui também, né? Então a gente fica feliz quando a gente visualiza o crescimento, a busca por esse crescimento em vocês, porque quem precisa cuidar do nosso fazer, né, somos nós. Né? Quem precisa cuidar da nossa profissão somos nós. Né? Então, se a gente percebe, por vezes, né, nesse momento atual que a gente tem da sociedade, demandando sim, né, da psicologia, mas muitas das vezes demandando sim por uma necessidade de performance, né, a gente precisa ter esse olhar e essa escuta mais cuidadosa. E aí, né, eu fico pensando, pensei na proposta da Jana. A Jana falou assim, canta alguma coisa que tem coragem. Né? Mas eu queria, para fechar, queria citar, né, um trechinho. Calma, Jana. Com a boca seca aqui que eu bebi foi café. Né? Tem um trechinho do Lenine que eu acho que ficaria como convite, né, para vocês, que diz assim: enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. É isso.